Fala aí, chefe, beleza? Bom, você já sabe que a história dos transportes no Brasil é muito rica e por isso com esse quadro no fundo do baú nós vamos resgatar histórias e curiosidades que foram importantes para construir a nossa caminhada. E hoje nos recordaremos de um veículo de configuração bastante curiosa, conhecido como o avô dos ônibus articulados, o Papa-Filas. Vem com a gente conhecer essa história. O Papa-Filas foi um veículo misto que foi utilizado como alternativa do transporte público no Brasil durante as décadas de 1950 e 1960. Na verdade, era um semi-reboque adaptado, puxado por um cavalo mecânico. A configuração surgiu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, transportando funcionários da General Motors e mais tarde passou a transportar até tropas. E a ideia americana foi adaptada aos padrões brasileiros e se tornou popular no país, principalmente na região do centro expandido das grandes cidades, em especial São Paulo e São Bernardo do Campo. Os principais modelos foram produzidos entre 1955 e 1956 pela Massari S.A., indústria de viaturas, empresa especializada em carrocerias de caminhão e implementos rodoviários fundada na capital paulista pelos italianos Romolo Massari, Achille Biselli e Valmor Ferrareto, em parceria com a Fábrica Nacional de Motores, FNM. Na época, o transporte de passageiros no Brasil ainda estava em pleno desenvolvimento. Por isso, o desafio das empresas era desenvolver um veículo que fosse, de fato, uma solução para o transporte coletivo nas grandes cidades, pois algumas linhas já tinham uma demanda de passageiros em expansão e necessitavam de veículos maiores, coisa que os ônibus da época não conseguiam suprir. E além disso, a ideia também era substituir definitivamente os defasados bondes, meio de transporte ainda usado até então, e que atendia principalmente bairros mais afastados da região central. A solução encontrada pela Massari foi fabricar o chassi do semi-reboque e recebeu um encarroçamento de outras empresas, como a Grace, a Sermava e Caio. E o cavalo, muito conhecido na época, era fabricado pela FNM. O primeiro cavalo mecânico que rebocava a longa carroceria desse veículo chegava a transportar 120 passageiros, 60 pessoas sentadas, algo gigantesco para os padrões de capacidade dos ônibus urbanos da época. E devido à flexibilidade do chassi e por opção dos operadores de ônibus, muitas vezes poderiam ser vistas carrocerias sendo tracionadas por cavalos mecânicos que não eram FNMs. A ideia era muito boa, mas na prática não era bem assim. Quando passou a ser utilizado como transporte público em grandes cidades do Brasil, não foi levado em conta, por exemplo, a infraestrutura viária dos locais que circulava. No Rio de Janeiro, cidade que o modelo brasileiro foi testado pela primeira vez, não houve muita aceitação devido ao tempo que ficava no trânsito e pela largura das ruas, que dificultava circulação e manobra do veículo. Tanto que em 1956, os Papa-Filas acabaram extintos da cidade. Na época, as expectativas eram grandes em relação a esses híbridos de ônibus com caminhões. Porém, mesmo com a aceitação popular no início, com o tempo, o Papa-Fila acabou se mostrando pouco viável, já que eram lentos, barulhentos e desconfortáveis. E além disso, os ônibus a diesel já estavam circulando em grande número e por mais que Massari investisse para deixar os chassis mais aptos possíveis para o transporte de passageiros, os solavancos e as vibrações eram muito intensos. E apesar do Papa-Filas não ter sido um enorme sucesso, sua participação no desenvolvimento de veículos de transporte de passageiros foi fundamental. O primeiro ônibus do Brasil seria produzido somente em 1978 e seria o início dos modelos urbanos, que podem atender com mais conforto um maior número de pessoas. Mas e aí, você já conhecia essa história? Curtiu esse conteúdo? Não deixe de compartilhar com a rapaziada que curte pesados, que curte ônibus e comente aqui embaixo que eu quero saber qual outra configuração de veículo histórica curiosa que você se lembra. Valeu, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.